pergunta aparece, ela já aparece no contexto da sociedade de classe. Veja, tem a Grécia, antes da Grécia a gente tem a Pérsia, antes da Pérsia a gente tem a Fenícia, Fenícia e Pérsia são mais ou menos contemporâneos, mas tem a Fenícia, antes de Pérsia e Fenícia você tem o Egito, antes do Egito você tem a Babilônia. Então, nessa parte do mundo, que é o mundo ocidental da gente, tá certo? As sociedades de classe estão aparecendo na Babilônia, depois Egito, depois Pérsia, Fenícia, daí Grécia. Na Grécia é que vai aparecer pela primeira vez essa pergunta do ponto de vista filosófico. Cargas d'água, o que é esse negócio que nós somos diferentes dos outros? E o cara que vai dar a resposta na Grécia mais avançada vai ser o Aristóteles, que junto com Platão são os dois grandes filósofos, mas do momento de decadência de Atenas. É o momento que, veja, Aristóteles, ele é aluno de Platão, ele vai ser preceptor de Alexandre, que é filho de Filipe, que conquista a Grécia, lembra disso? E depois Alexandre faz, lembra, a expansão alexandrina, o Império Alexandrino e tal, né? Faz o Império Helênico, lembra? Depois vai fundar a Alexandria, né? Então veja, Aristóteles e Platão, eles já são das últimas gerações do apogeu de Atenas. O Platão, para vocês terem uma ideia da sequência histórica, o Platão é sobrinho de Péricles. Péricles foi o dirigente do apogeu de Atenas. Então, você tem Péricles, o sobrinho de Péricles é Platão, o aluno de Platão é professor do Alexandre, que é filho do Filipe, que conquista Atenas. Percebe como é que assim, a gente está falando de 2 gerações, uma geração e meia. É um período muito curto de tempo. E a resposta que Aristóteles vai dar é uma resposta extremamente sofisticada, extremamente inteligente, e uma resposta que é a melhor resposta que a humanidade podia dar naquele momento histórico. Pra vocês terem uma ideia, uma resposta superior ao do Aristóteles só vai surgir 800 anos depois de Aristóteles, com Agostinho, no começo da decadência de Roma. Então, durante 800 anos, Aristóteles foi o grande pensador, tá? É o cara que tinha resolvido o problema, tá certo? Veja, o que marca o surgimento dessa questão na sociedade de classe? Vocês percebem que em toda a sociedade de classe, é a classe dominante que organiza a sociedade. Portanto, toda a sociedade de classe é a expressão da sua classe dominante. Veja, eu não estou dizendo que quem faz a riqueza, quem produz a riqueza é a classe dominante, percebe? Mas quem organiza a sociedade e, portanto, a produção da própria riqueza é a classe dominante. Então, veja, a classe dominante escravista faz o escravismo. A classe dominante feudal faz o feudalismo. A burguesia faz a sociedade capitalista. Veja, na vida cotidiana, sem desconsiderar o fato que a classe dominante é dominante porque explora, não é porque é produtora, tá certo? Porque explora. Sem desconsiderar esse fato, veja, a sociedade de classe é obra da classe dominante. É a classe dominante que organiza a produção, a sociedade, de acordo com o que lhe interessa. E ela é classe dominante porque tem a força econômica, militar, política para impor essa organização. Então veja, em todas as sociedades de classe, cheguem, em todas as sociedades de classe, rigorosamente em todas as sociedades, a gente vai ter na vida cotidiana como algo evidente, que é a ideia da classe dominante, é o projeto da classe dominante que organiza a sociedade. Então, se a ideia organiza a sociedade, veja, oba, sentem cá, ó. Ups, vocês se ajeitam? Vai lá? Veja, em toda a sociedade, vocês querem empurrar aí? Ó, tem café, tem água, se vocês quiserem. O mais crudinho, meu cara. Aí tem comida demais já. Daqui a pouco isso aqui tá virando um banquete. Tranquilo? Ó, dá pra sentar em cima daquele branco também, tá certo? Onde vocês quiserem. Vamos sim. Pra semana que vem eu providencio algo melhor. Esparrama mais um pouco. Veja, o que vai acontecer então em toda a sociedade de classe, na vida cotidiana, a impressão que se tem, e não é uma impressão completamente falsa, é que a classe dominante é que organiza a sociedade, que organiza a produção. Portanto, como a classe dominante ela não produz, ela só comanda, então a ideia organiza a vida, percebe? Então, isto vai fazer com que em todas as sociedades de classe, a gente tenha a filosofia idealista sendo superior à filosofia materialista em todos os casos. O único momento que isso inverte vai ser a partir do Marx no século XIX. Mas até a gente chegar no Marx, todas as grandes explicações de mundo vão ser explicações idealistas. Porque vocês percebem? A filosofia surge na sociedade de classe
E na sociedade de classe, é a classe dominante que organiza a sociedade, que organiza a vida, que organiza a produção. Portanto, se a classe dominante tem a ideia e os trabalhadores executam a ideia, veja, é a ideia que comanda a execução, é a ideia que comanda a produção. Então, é a ideia que forma o mundo. Então, você só tem concepção de um mundo idealista. Diga. É só porque tá derramando ali. Ah, tá derramando? Ué. Não, deixa eu fecho lá. Eu não queria ter ligado. Olha, cara maluco, tá mesmo. Ah, aí, ó. O pessoal tá com fome e não quer café, tá certo? Deixa eu jogar minha camiseta lá atrás. Tá certo. Eu vou roubar mais um cafezinho também, já que vocês estão aqui, ó. Tá lá, então. Aqui. Aí, pessoal, cara, essa ideia é clara para você, porque é uma ideia ao mesmo tempo simples, mas ela é uma abstração muito alta, né? É muito complicada essa ideia, né? Que aonde você tem sociedade de classe, as ideias dominantes elas tendem a ser idealistas, porque na sociedade de classe a vida cotidiana, a produção é organizada pela ideia da classe dominante e não pela atividade de quem produz a riqueza. Percebe a diferença? Então, até chegar no Marx, a gente nunca teve uma concepção de mundo materialista superior à idealista, nunca. Tranquilo? Claro que você teve várias tentativas. Você tem pensadores mais ou menos materialistas anteriores ao Marx. No século XVIII, no século XIX, você tem vários pensadores materialistas importantes. Mas eles não conseguem explicar o mundo como, tá certo? Então, se vocês pegarem Aristóteles, Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, todos os liberais, Locke, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, todos eles, Diderot, D'Alembert, todos eles, tá certo? Kant, Hegel, é tudo idealista. Não tem, né? Descartes, tá certo? Bacon, não tem nenhum que não seja idealista. Com mil variações entre eles, claro. Diga, você tinha pergunta. Então, não tem, tá certo? Mas isso deu um rolo fenomenal. Porque aconteceu o seguinte, quando na década de 40 para a década de 60, mas isso aconteceu mais na década de 50, a União Soviética resolveu produzir uma série de manuais de história da filosofia, eles compraram a tese que vem do Stalin, não vem do Marx, não vem do Stalin, de que o pensamento humano sempre se dividiu entre materialista e idealismo, nem materialismo e idealismo, e o materialismo aos trabalhadores, e o idealismo é a contra-revolução. E isso na história da filosofia não funciona assim. Muitas vezes você tem pensadores revolucionários, entre aspas, para a época, que lideraram grandes revoluções, movimentos de massa importantes. Pega a rebelião camponesa liderada por Muntzen. Isso é mais ou menos 1500, 1600, 1400, 1500. É uma revolta camponesa, a maior revolta camponesa que a Idade Média teve. O cara era profundamente idealista, não cristão de Roma, mas cristão protestante, lia a Bíblia, tá certo? E teve grandes movimentos de massa importantes, liderados por pensadores idealistas. Então, para fazer isso, o stalinismo... Oi? Canudos. Canudos. Bom, Canudos com movimento de massa, assim não conta tanto, né? Conta para nós aqui, não conta tanto. É claro, Canudos, né? Revolta da Princesa, ali em Santa Câmara, aí vai embora, né? Mas, então, a partir daí, veja, eles tiveram que falsificar a história. E aí eles começam a achar que Heráclito, né, é um antecessor da dialética do mais, isso é besteira, tá certo? Isso não para de pé. Mas isso pegou uma certa tradição lá na esquerda e alguns professores de filosofia mais de esquerda tal,
pegam esses manuais mas isso não é assim, é muito mais complicado que isso. Não dá para dizer, por exemplo, que Aristóteles é materialista e Platão é idealista. Não dá para dizer uma coisa dessa. Ambos são idealistas. Não é o mesmo idealismo. Ambos são idealistas. Percebe? Não é exatamente igual. Mas ambos são idealistas. Os dois pensam que a ideia é que faz o mundo. O Aristóteles é o logos e Platão o mundo das ideias. Mas é a ideia que faz o mundo. Ambos pensam nisso. O fundamento de ambos é profundamente, essencialmente idealista. Mas daí começa esse processo. Então não teve, tá certo? Assim não teve. Agora, tem alguns pensadores que eu conheço muito mal isso, pré-socráticos, que eram chamados atomistas, que aí se aproximam muito de uma tese materialista. Mas ainda assim, você tem aí no último, é a ideia que está construindo, no último ainda é uma concepção idealista. A ideia de que tudo que existe, a concepção de que tudo que existe é matéria e movimento, isto só vai aparecer com Marx para valer. Tá certo? Até chegar lá, né, você tem a matéria, que é essa parte aqui, você tem o espírito, sempre era uma concepção dualista, tá certo? Sempre. Tranquilo? Então veja, isso que eu estou falando faz sentido para vocês? Perguntem, tá certo? Não tem, entre nós aqui não temos programa, não temos prazo, não temos nada, filha. Nesses filósofos que estão falando pré-socráticos, não foi nessa época que tem aqueles que diziam que do início da água, assim, de algumas coisas da natureza. Claro. Buscavam entender o que é o ser baseado na matéria, de alguma forma. Sim, né? Mas sempre era assim, olha, por você pegar Heráclito, por exemplo, ele vai dizer, né, tudo que existe é uma transformação, vou tentar lembrar, de pedra em água em ar, água em fogo, fogo em pedra, pedra em água, tá certo? Mas veja, se você perguntar mais, Heráclito, por que é esse ciclo eterno, tá certo? Então, essa transformação que é sempre a mesma, por que é assim? Ele vai dizer porque os deuses criaram assim. Animista. Não chega a ser animista, porque ele não vai dizer que tem. O animismo é assim, ó, por trás do crescimento da árvore você tem um espírito, você tem uma alma, percebe? É muito mais primitivo. Não chega a ser animista, mas é nítido, tá certo? Você tem um Deus ou deuses que criou. Então, no fundo, você tem que basear a matéria em algo externo, superior, anterior, mais potente que a matéria, que acaba sendo a ideia. Então, se você raspar o tacho mesmo para valer, eles terminam todos no fundamental sendo idealistas. Legal isso, né? E isso para a discussão sobre trabalho é fundamental. Vou mostrar para vocês. Tá certo? Já. Por que isso é importante? Tranquilo até aí? Então veja, a primeira grande explicação que vai ter vai ser do Aristóteles. É uma explicação muito mais sofisticada e mais avançada do que a do Platão. Veja, por que mais sofisticada e mais avançada? Porque Platão, para tentar explicar o mundo, ele tentou criar dois mundos, lembra? O mundo das ideias e o mundo dos homens. E o mundo das ideias é a essência que determina o que o mundo dos homens é. Então ele tinha que trabalhar com dois mundos e, portanto, com a relação entre dois mundos. No final da vida, o Platão diz, isso não funciona. O próprio Platão diz, isso não funciona. Porque, veja, explicar o mundo só já é uma coisa complicada. Dois, e a relação entre eles é mais complicada ainda. Então, o próprio Platão abandona a ideia de dois mundos. Trabalhar numa dualidade não funciona, tá certo? Em Platão já não funcionava. O Aristóteles é o cara que consegue integrar tudo num mundo só. Ele fala, tudo que existe tudo dentro de uma grande esfera, que é o cosmos, no qual a gente está no centro. Se você perguntar para eles, Aristóteles, por que é uma esfera? Ele fala, idiota, olha, você vai ver que é uma esfera. De fato, uma noite estrelada, né, você tem a impressão que está numa esfera. E por que no centro? Olha, você vai ver que a gente está no centro. Tá certo? Então ele vai dizer, olha que você vê, não preciso te explicar. É uma constatação direta, tá certo? Então, uma esfera que a gente está no centro. Olha essa esfera. Você tem as estrelas fixas que nunca se movimentam. Então isso aqui é o eterno, é o que nunca se transforma. Logo abaixo você tem os planetas, que se movimentam, mas se movimentam mais ou menos da mesma forma. Mais ou menos não, exatamente da mesma forma. Abaixo dos planetas você tem a Lua. A Lua. Não, abaixo dos planetas você tem o Sol, tá certo? Que se movimenta muito mais rápido. Chuva, né? Deixa eu fechar então. Eita. Oi? Parece que eu ligou muito rápido.
lá, né, você tem as estrelas fixas, que é o eterno. Logo embaixo você tem os planetas que se movimentam sempre do mesmo jeito. Embaixo dos planetas você tem o Sol, que se movimenta muito mais rapidamente. Vai um pouco para o norte, para o sul, mas sempre do mesmo jeito. Abaixo do Sol você tem a Lua, que não só se movimenta de uma forma muito mais maluca, como muda de forma. Abaixo da Lua você tem as nuvens, que aí já não tem regra nenhum do movimento. Aí, tá certo? E depois tem a Terra, que tudo se transforma o tempo inteiro. E vai falar, veja, tem uma hierarquia, tem uma escala, que vai do completamente imóvel das estrelas ao completamente imóvel na face da Terra. E isso, ó, é o que articula, é o que articula a ordem do cosmos. Você tem uma hierarquia cosmológica que junta do eterno, do imutável, ao mais efêmero, ao mais mutável. Então você tem a eternidade que não tem história, e você tem o mais mutável que tem história. E isso tudo se articula numa hierarquia. Ele vai falar, você tem círculos concêntricos, quanto mais próximo da Terra, mais efêmero, menos eterno. Quanto mais próximo da última esfera, mais eterno. Lá fora, onde você tem o eterno, você tem a essência. Aqui você tem um fenômeno, onde tudo se transforma. Então ele articula, percebe? Aqui um mundo que se transforma permanentemente com determinações que são rigorosamente eternas, imutáveis. E ele monta uma explicação de mundo que funciona. Ele vai falar, veja, se a gente olhar a ordem do cosmos, a ordem do mundo, a gente vai ver que nessa hierarquia do efêmero ao eterno, cada coisa tem o seu lugar natural. O lugar natural de cada coisa é a essência de cada coisa. Conhecer é você classificar, descobrir o lugar natural de cada coisa. Então ele começa a investigar o mundo e começa a explicar, olha, os insetos estão aqui, em cima dos insetos, estão, né, vem a vida, vem as plantas, vem. Ele começa a classificar tudo que existe. Vocês lembram que ele pede para o Alexandre mandar para ele todas as constituições de todos os países, cidades que Alexandre conquistar. O Alexandre vai mandando para ele começa a classificar as constituições. Como é que a sociedade se forma? Né? Ela é assim, depois ela se desenvolve assim, depois ele tem uma teoria, não lembro mais. Começa com a aristocracia, vai para a plutocracia, passa para a democracia. Ele tem uma tese de como é que as sociedades evoluem, tá certo? Acho que tem, né, tem uma ordem de evolução da própria sociedade que depende dessa ordem cosmológica mais geral. Então, veja, ele consegue dar uma explicação que é uma explicação unitária. Isso é muito superior à explicação que Platão dava. E que faz sentido, porque tudo que você observa da natureza, da vida, cabe nesse esquema. Se você descobre um animal novo, você é capaz de dizer, é mamífero, é vertebrado, é invertebrado, é inseto, é planta. No animal não é planta. Você, né, se você descobre uma sociedade nova, você consegue subir. Olha, ele está acima da plutocracia, embaixo da democracia. Percebe? Você vai simplesmente melhorando a classificação de tudo. E isso significa, veja, que você passa a ter uma concepção de mundo que consegue não só explicar o que já conhece, mas consegue incorporar as coisas novas que vão sendo descobertas. Então ela vai durar, tá certo? Até começar a decadência do mundo romano. Um dia eu explico para vocês como é que o aristotelismo vai entrar em crise. Depois ele é recuperado, lembra? Vem Tomás de Aquino e tal. Né? Lá na frente ele é recuperado, lá na Idade Média. Mas nesse primeiro momento, tá certo? Ele vai ser... O Aristóteles é um grande cara. E veja, ao ele explicar o lugar natural do ser humano dentro dessa hierarquia, ele tem que falar do trabalho. Porque como é que você pode falar de qualquer sociedade humana que se reproduza sem transformar a natureza? É impossível. Não tem jeito. Você tem que transformar a natureza. Não tem nenhuma sociedade humana que possa se reproduzir sem transformar a natureza. Fazer comida, fazer energia, fazer casa, fazer. Então, você tem que fazer referência a essa atividade. Ela é central em qualquer atividade humana. Né? Então, em qualquer sociedade humana. Então, veja, o Aristóteles, olhando o mundo, ele olha para a sociedade e diz, toda a sociedade tem que ter agricultura, toda a sociedade tem que ter artesanato, toda a sociedade civilizada, lembra que tem os bárbaros e a civilização, né? Toda a sociedade civilizada tem comércio, toda a sociedade civilizada tem escrita, tá certo? Ele começa a classificar. E ele começa a perceber, veja, que toda a sociedade tem que transformar a natureza. Esse é o primeiro momento que a humanidade vai, de fato, tratar dessa categoria de trabalho. Então, o primeiro momento que a gente tem a categoria trabalho para valer, entrando na explicação do que é o ser humano, vai ser com Aristóteles. Eu vou mostrar para vocês como é que ele vai trabalhar isso. Tranquilos que eu estou dizendo? Está fazendo sentido? Tá? Se
Se escapar qualquer coisa, diga, hein? Eu volto, tá fazendo sentido mesmo? Volta, eu volto para trás, tá certo? Não tem... Lembra que eu estou falando isso da minha cabeça, então se ficar desconecto, se eu pular tal, tá certo? Me cobra. Veja, como é que Aristóteles vai ver? Ele está numa sociedade escravista. Veja, ele olha para o mundo dele, vamos imaginar que a gente fosse grego. O que a gente tem antes da gente? Tem a Pérsia nos ameaçando, tem a Fenícia, tem a Macedônia que está surgindo, tá certo? Mas tem a Pérsia que está nos ameaçando, tem a Fenícia, tem o Egito, tem a Babilônia, e antes disso, nada, a barbárie. E aonde não era a Babilônia, não era Egito, não era a Pérsia, não era a Fenícia, não era a Grécia, continuava sendo a barbárie. O modo de produção primitivo. Tá certo? Que não tem Estado, que não tem classe social, que não tem exploração do né? Mas que também não tem, mas e que mantém de alguma forma a atividade de trabalho como coleta ou como caça. Tá certo? Esse modo de produção primitivo. Então veja, ele olha para a história da humanidade, ele diz que a história da humanidade se divide em duas partes. Você tem uma humanidade que é civilizada, Babilônia, Egito, Pérsia, né? Que é civilizada, e a grande característica é que tem trabalho escravo. E você tem uma sociedade que é bárbara, que é primitiva, que não tem trabalho escravo. Então veja, ele vai separar a humanidade em duas porções. A porção civilizada e a porção não civilizada. A porção civilizada só pode existir onde tem escravismo, porque a civilização depende do ócio da classe dominante, que não tem que transformar a natureza, não tem que trabalhar e, portanto, tem tempo de criar a civilização. Então veja, ele olhando para o seu momento histórico, veja, vocês percebem que o que ele tinha de história para olhar era muito pouco. A gente já tem, depois da Grécia, tem Cartago, tem Roma, tem Idade Média, tem capitalismo, a crise estrutural. Ele não tinha nada disso. Ele só tinha até a Grécia. Ele não tinha nem Roma ainda, tá certo? Ele só tinha até a Grécia. Então, quando ele olhava para a história que a humanidade tinha, ele dizia, olha, a humanidade tem dois patamares de história. Você tem o patamar da barbárie e você tem o patamar da civilização. Como é que se dá a relação entre barbárie e civilização? A civilização, porque tem trabalho escravo, porque tem Estado, porque tem exército, conquista a barbárie. Portanto, naquela ordem cosmológica, você tem a civilização acima da barbárie. E a função da barbárie é fornecer escravos para a civilização. Tranquilo? Então veja, ele percebe que sem trabalho escravo não tem civilização. E a partir daí ele vai começar a dizer, bom, como é que essa coisa funciona? Tranquilo o que eu estou dizendo? Tá. Ó que legal. Como é que o escravo entra no modo de produção escravista? Isso, se ficar complicado, eu explico até a gente terminar a noite, tá certo? Mas isso é super importante vocês entenderem. Veja, quando você vai fazer uma produção, qualquer produção que seja, por mais primitiva que seja, a produção tem que ter pelo menos duas coisas. Você tem que ter o objeto, a produção de trabalho, tá certo? Produção de trabalho, transformar a natureza. Você tem que ter o objeto da natureza que você está transformando, sabe lá, a pedra madeira para fazer o machado, e você tem que ter um instrumento que você vai utilizar para fazer essa transformação. Esse instrumento mais primitivo é a mão da gente, mas normalmente você usa uma pedra, você usa um machado, você usa, e num processo mais sofisticado, sabe lá uma ferramenta, um maquinário, uma fábrica. Tá? Mas normalmente você tem que ter entre a mão humana, né, e o objeto que você vai transformar, você tem que ter um instrumento de trabalho que você usa para fazer aquela transformação. Tranquilo? Veja, como é que organiza a produção escravista? Vamos imaginar a produção agrícola. Você tem que ter terra, você tem que ter semente, você tem que ter água, você tem que ter, e você tem que ter trabalho escravo, porque senão não é civilização, tá certo? Você tem que ter trabalho escravo. Vocês percebem que o trabalho escravo entra da mesma forma como entra qualquer meio de produção? Veja, como é que você faz para um cavalo trabalhar? Né? Você precisa arar a terra. Como é que você faz para o cavalo, o boi, puxar o arado? Você pega um chicote, prende o bicho, pega um chicote, tá certo? E faz ele. Como é que você faz o escravo trabalhar? Exatamente do mesmo jeito. Você pega o escravo, prende ele do jeito que você pode prender para ele trabalhar, tá certo? Se for o caso, acorrenta ele e mete rele nas costas. Você percebe que a relação do ser humano que está realizando a produção
E o trabalhador escravo é a mesma relação que você tem com um cavalo, que você tem com um boi. Exatamente a mesma relação. Opa, chega aí. E agora, hein? Senta em algum lugar aí. Dá um jeito. Tem mais um aqui. Ó, tem aqui mais um. Pega aí. Eu vou pegar mais um lá atrás aí. Peraí. Ah, e tem ali. Tem também. Pode sentar. Ó, tem água, café e comida aqui, se alguém quiser, tá certo? Se vocês quiserem empurrar essa mesinha aí para ficar mais confortável para vocês, pode empurrar, não tem problema não. Depois que for no banheiro, pula por cima. Então veja, o que vai acontecer? A relação que você tem, a relação social que você tem com o escravo é a mesma relação que você tem com um cavalo, que você tem com um boi. E você vai comprar o escravo da mesma forma que você compra um cavalo e um boi. Você não tem que manter o cavalo vivo para ele trabalhar, você não tem que dar comida, não tem que dar o escravo, é a mesma coisa. Então veja, você tem a mesma relação que você tem com o instrumento de trabalho, de trabalho, como uma enxada, como um boi, como um cavalo, você tem com o escravo. O escravo entra no modo de produção escravista como instrumento de produção. Ele não entra como pessoa humana. Você não vai requerer dele nem criatividade, você não vai requerer dele nem nenhuma decisão na produção, nada. Você vai mandar ele trabalhar tal como você manda um cavalo trabalhar. E se ele desobedecer, você vai bater nele tal como você bate no cavalo. E é assim que as coisas funcionam. Então veja, no modo de produção escravista, a relação que o escravo tem com a produção ele é um instrumento de produção como outro qualquer. O Aristóteles tem uma definição que se tornou clássica, que vai entrar depois no direito romano. O Aristóteles vai dizer, veja, você tem um instrumento de trabalho que não anda e não fala, a enxada. Você tem um instrumento de trabalho que anda e não fala, o boi e o cavalo. Você tem um instrumento de trabalho que anda e fala, o escravo. Percebe? Então, o escravo ele entra como um instrumento de trabalho que cumpre algumas funções específicas que o cavalo e o boi não poderiam cumprir. Algumas vezes ele vai fazer a mesma atividade do cavalo e do boi, tá certo? Outras vezes, algumas coisas que... Mas é isso, tá certo? Não é outra coisa. Então veja, tranquilo isso que eu estou falando para vocês? Tranquilo? Claro que isso é um baita processo de alienação, não tem que discutir isso com vocês, uma desumanidade bárbara. Mas vocês percebem que isso é um dado objetivo. Nesta relação de produção, o escravo, a pessoa humana do ser escravo não tem lugar na sociedade, não tem lugar na produção. Ele só tem lugar na produção como instrumento de trabalho capaz de produzir energia de produção em determinadas condições, em determinadas circunstâncias. Só isso. O ser humano que ele não tem lugar nessa relação. Tranquilo? Então veja, quando Aristóteles olha, tá certo, para aquela economia, entendendo o cosmos, lembra dessa forma, esférico, a essência, quando ele olha isso, ele vai dizer, veja, o escravismo é a única forma de civilização que jamais vai existir. O escravismo, portanto, é algo eterno. O trabalho escravo, ele é eterno, porque ele vai ser sempre o fundamento da civilização. E isso é eterno porque corresponde a uma ordem cosmológica, percebe? E essa ordem é eterna, né? Da essência da esfera mais exterior ao fenomênico da Terra, esta hierarquia é imutável, é eterna. E esta hierarquia determina que você vai ter a barbárie como fonte de escravos, o escravo como instrumento de trabalho que vai entrar na sociedade civilizada. E isso é imutável. O Aristóteles jamais imaginou a possibilidade de ter um modo de produção feudal, capitalista, jamais. Tá certo? Para ele isso era um dado, mas vocês percebem que isso fazia sentido naquele momento. A única coisa que a história tinha produzido era barbárie e civilização até aquele momento histórico. Né? Então, a ideia de que sempre seria assim, tá certo? Faria sentido, né? Tem algum sentido. Claro que isso também justifica a classe dominante e tudo mais, mas o mais importante não é que era uma falsificação da realidade para justificar a classe dominante, é que, de fato, a única forma de você entender a história naquele momento era essa. Não tinha outra forma superior, percebe? Tranquilo? Então veja, quando Aristóteles vai abordar o trabalho, o que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de ver assim, ó, você tem um escravo que executa, mas o escravo não decide. Portanto, se o escravo pensa ou não tem nenhuma importância. Se o escravo toma alguma decisão ou não tem nenhuma importância, a não ser que atrapalhe a ordem que vem de cima. Percebe? Porque a decisão vai ser tomada pelo indivíduo da classe dominante. E esta decisão é que vai ser, em linguagem contemporânea, que vai ser objetivada, vai ser levada à prática. Então, se o escravo gosta ou não, se o escravo se sente bem ou não, se o escravo pensa alguma coisa ou não,
Se o escravo decide alguma coisa ou não, não tem nenhum lugar no processo produtivo. Então, esta capacidade humana de pensar, de tomar decisão, né, de elaborar na consciência antes de realizar na prática, isso tudo que o escravo, obviamente, continua fazendo, não tem lugar na produção. Então, é como se o escravo não fizesse, não entra em consideração. Então, você tem, veja, quem executa, quem transforma a natureza, se pensa, não conta. Então, é como se não pensasse. E quem decide o que vai ser produzido, como vai ser produzido, quando vai ser produzido, como vai ser estocado, como vai ser consumido, como vai ser vendido, quem decide é o indivíduo que não produz, que não coloca a mão na massa. Então você percebe que o Aristóteles tem que dissociar os dois momentos da produção material, os dois momentos do próprio trabalho. Ele tem que pegar a parte ideal, que vai acontecer na consciência, e tem que separar da parte prática, objetiva, que vai transformar o mundo, tá certo? Que vai transformar a natureza. E ele tem que dizer, veja, o trabalho é, na verdade, a atividade de elaboração intelectual. Isto é o trabalho. Porque o que está aqui embaixo é mera execução. Assim como a enxada não trabalha, assim como o boi não trabalha, o escravo também não trabalha. Quem trabalha é a classe dominante que decide como é que vai ser feitas as coisas. Tranquilo? Então ele dissocia a parte do pensar da parte do realizar. Segurem isso. Veja, isso tem uma certa... Isso tem um grau de veracidade maior, isso ainda aparenta ser mais verdadeiro, se vocês levarem em consideração que naquele momento a classe dominante em Atenas era uma classe dominante muito vinculada diretamente com a manutenção da ordem. Então, o exército era formado pelos indivíduos da classe dominante, quem ia para combate eram os indivíduos da classe dominante, quem organizava o Estado não eram funcionários da classe dominante, eram indivíduos da classe dominante. Então, veja, naquele momento você tem uma atividade de indivíduos da classe dominante para manter a sociedade muito mais direta e imediata do que a gente vai ter nas sociedades de classe mais desenvolvidas. Se vocês pegarem na sociedade brasileira hoje, qual é o grande burguês que está no Estado? Só está no Estado funcionários dos grandes burgueses. Mas os grandes burgueses estão nas suas fábricas, nos seus negócios, nos seus bancos. Eles não vão para o Estado, percebe? Naquele momento não era assim. Então, dizer que a classe dominante é que organizava a sociedade e que a classe dominante era a verdadeira classe produtora, ela que trabalhava, fazia muito mais sentido do que faz hoje, percebe? Tranquilo? Então veja, quando Aristóteles está dizendo, olha, a verdadeira atividade produtiva é a atividade do pensar, é a teleologia, ele vai chamar de teleologia, é a teleologia. E a atividade produtiva é uma atividade meramente mecânica, que vai ser realizada pelo cavalo, pela enxada, pelo escravo, do mesmo jeito, tá certo? Quando ele está dizendo uma coisa dessa, veja, ele está ao mesmo tempo refletindo que o mundo dele era, de fato, ele não está mentindo, ele não está falsificando nesse sentido, e ele está reconhecendo, veja, a potência intelectual da classe dominante, que através da violência, do exército, do Estado, etc., é capaz de impor aos trabalhadores, aos escravos, uma tal ordem de funcionamento que interessa à classe dominante, que, portanto, é a imagem da própria classe dominante. É um decalque da própria classe dominante. Tranquilo? Então, veja, o primeiro momento que você está pensando a questão do trabalho, você só consegue pensar o trabalho como dois momentos dissociados e relacionados pela violência. Você faz o escravo trabalhar, portanto, executar a ideia através da violência, tal como você faz com o cavalo, com o boi, tá? Com enxada não, mas com o cavalo, com o boi, tá certo? Então, veja, você não só dissocia os dois minutos, os dois momentos, como você tem que articular esses dois momentos pela violência. Então, veja, esta coisa que depois a gente vai ter, né, que a atividade de trabalho implica você preparar na consciência, depois você executar, né, essa ideia, Aristóteles era impensável. Quem pensa não executa, quem executa não pensa. O poder da ideia vem da classe dominante, a ideia da classe dominada não tem poder algum, não conta. Yes? Então veja, nesse momento, como é que se concebe a teleologia? A teleologia é claro para todo mundo? Não. É claro para todo mundo teleologia? Não. Veja, teleologia é um termo que vai ser criado pelos gregos. A ideia dos gregos é o seguinte, veja, Aristóteles. O mundo é uma esfera, tá certo? Essa é a ideia. Mas por que o mundo é assim? Veja,
O Aristóteles ele começa a procurar no mundo a seguinte questão. Você tem o eterno, que é o imutável, portanto é imóvel. Você tem no centro do cosmos algo completamente imutável, completamente imóvel. Aqui tudo se transforma, tudo é efêmero, a Terra. Então veja, como que entre o eterno e o completamente efêmero, como é que pode se dar essa relação? Vai dizer ele, ó, o mais pode o menos não pode o mais. É uma das regras da lógica aristotélica. Então, o mais pode o menos não pode o mais. O eterno, para os gregos, é mais do que o efêmero. Então, o eterno pode criar o efêmero não pode criar o eterno. Então, como que é possível algo que não tem movimento, que é imóvel porque é eterno, como é que é possível isto produzir o movimento, o efêmero? Como é que isto é possível? E Aristóteles vai dizer, veja, só tem uma saída para encontrar a resposta. Nós temos que olhar no mundo. E se a gente encontra no mundo alguma coisa que seja fixa, eterna, que não produza movimento, e que ao mesmo tempo, quer dizer, que não seja movido, e que ao mesmo tempo produza movimento, ele começa a procurar e ele encontra a ideia. Ele vai dizer, e o exemplo que ele dá é o exemplo de um escultor. Ele faz, um escultor olha um bloco de mármore e fala, opa, daquilo ali sai uma estátua. A ideia da estátua só está na cabeça dele. Essa ideia da estátua movimenta a mão dele, que movimenta as ferramentas e ele faz a estátua. Então veja, a ideia que está na cabeça dele, que não tem movimento, é capaz de produzir movimento. Então, a ideia universal produz o cosmos todo. Ele vai chamar de logos. A ideia em grego é logos. Então, o logos, veja, ele cria o universo, é o que estrutura o universo. A ideia cria o universo. O idealismo, tá certo? Agora, olha que legal. Como é que o logos faz isso? Ele faz assim, ó. Ao ele criar o mundo, ele dá uma finalidade para cada coisa. Então, veja, você tem a grama. Qual é a finalidade da grama nessa hierarquia? Servir de comida para o boi. Qual é a finalidade do boi? Servir de comida para o ser humano. Qual é a finalidade do ser humano? Reconhecer a grandeza do cosmos e adorar os deuses, os semideuses. Então, se percebe que cada coisa se relaciona com a outra por uma relação de finalidade. Cada coisa ocupa um lugar e tem uma função dentro disso. Como uma finalidade. Finalidade, em grego, é teleologia. Então, teleologia quer dizer finalidade, nesse sentido. Então, veja, quando o senhor de escravo chega e fala para o escravo, faça essa telha, ou faça... Veja, isso é uma teleologia. Ele está dizendo qual é a finalidade que o cara vai ter que cumprir na atividade dele. Tranquilo? Quando a gente, por exemplo, né, quando qualquer um de nós toma qualquer decisão, acorda e fala, pô, vou escovar os dentes. Essa ideia, vou escovar os dentes, é uma teleologia. Orienta, guia, dirige a finalidade da nossa ação. Escovar os dentes. Tranquilo? Tá? Então veja, o que o Aristóteles tem que fazer é pegar a teleologia da classe dominante, que está dizendo, produza isso para o escravo, e a atividade do escravo, e separar as duas coisas. Tranquilo? Está claro teleologia? Teleologia é toda a ideia que tem a função de dirigir um processo a um determinado fim, uma determinada finalidade. Está claro isso que eu estou dizendo para vocês? Se não tiver pergunta, tá certo? A gente vai, né? Para mim é uma coisa muito clara, mas claro que eu sei que é complicado. Eu lembro quando eu comecei a estudar, era um complicado, né? Uma complicação infernal esse negócio de teleologia. Quando entrar causalidade é pior ainda, tá certo? É mais confusão ainda. Vou lá? Então veja, num primeiro momento, a humanidade vai entender o trabalho como algo fundamental. Se você não tem trabalho escravo, você não tem civilização, portanto, algo absolutamente fundamental para a civilização, mas você entende o trabalho como metade do trabalho verdadeiro. Na verdade, o trabalho vai ser a teleologia da classe dominante, a execução, tá certo? É uma mera execução, algo absolutamente secundário. Yes? Veja, se a gente pegar esta concepção e for para a Idade Média, algumas coisas mudam, mas a essência continua a mesma. Vocês lembram todo o mito da Gênese? Lembra? Né, que Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º descansa. Lembra aquele processo? Veja, essa ideia, Deus tem a teleologia e ele executa, ele cria. A partir daí acabou. Aí as criaturas vão cumprir o desígnio, a finalidade já traçada por Deus.
A gente vai do pecado original ao juízo final, tá certo? Isso é uma finalidade, uma teleologia posta por Deus no próprio ato de criação. Então veja, se na Gênese você tem teleologia e criação do mundo juntos, na criatura isso não vai acontecer. No mundo criado isso não vai acontecer. O mundo criado existe para cumprir um destino, cumprir uma teleologia que já foi posta por Deus. Tranquilo? E vai ser esta teleologia que vai ordenar a vida social. Então veja, por que a nossa vida é um sofrimento? Porque a gente tem o pecado original. Por que no pecado original a gente vai ter irmão matando irmão, você tem isso aqui? Sim, porque pelo pecado original a gente foi ganho pelo demônio. Então, vocês percebem que a partir dali a gente vai cumprir um destino que nem foi criado, nem foi determinado, nem foi escolhido por a gente. A gente vai cumprir um destino que corresponde aos desígnios de Deus. Ó, a teleologia, as finalidades de Deus. E essa finalidade, claro, é incompreensível para a gente, porque como que com o nosso intelecto a gente pode entender os projetos de Deus, tá certo? Então, o resultado disso é que quando a gente passa pela Idade Média, você continua tendo esse processo de que quem decide e, portanto, quem realiza a teleologia é um e quem cumpre o destino é outro. E quando você vem para a sociedade concreta de classe, a sociedade feudal, a mesma coisa acontece. Você tem a classe dominante, os senhores feudais e a igreja, você tem os servos que produzem a riqueza. De novo, os servos, né, o trabalho que transforma a natureza, é fundamental para manter a civilização, para manter a cristandade. Né, o trabalho do servo é que mantém a cristandade, mas vocês percebem que o servo ele não decide nada. Ele já cumpre a ordem que vem de Deus pela mediação do Papa, pela mediação da igreja, da classe dominante, e que decide como vai ser aqui embaixo. Diga. Na Idade Média. Não é mais o que pensava Aristóteles. Não, já é a partir de Agostinho, tá certo? A gente está falando 150 depois de Cristo, mais ou menos. Aí que começa essa concepção de mundo se estruturar. Tá certo? Acho que é 150 depois de Cristo. Vai que é 250, acho que é 150 depois de Cristo. Sim, mas a teleologia implica necessariamente uma separação dos dois momentos. Implica, mas isso não quer dizer que os dois momentos não sejam articulados. Veja, por que implica? Vamos imaginar que você decide que, né, você está numa situação, você decide fazer uma fogueira. Tá certo? Veja, decidir fazer a fogueira não produz nem calor, nem fogo, nem nada, nem luz. Então, percebe? Entre o momento de conceber e o momento de executar, você tem dois momentos diferentes. Porque o executar, ele consegue atender necessidades que o conceber só não consegue. Agora, isso pode ser articulado ou pode ser, percebe? No caso da objetivação, é necessariamente articulado. Quando você chega na objetivação, sim. Mas quem descobre a objetivação nesse sentido é Hegel. A gente está em 1806, quer dizer, 200 e poucos anos atrás. Tá certo? Aqueles 1% da história da humanidade, ali, né? Tá certo? Estão na esquina já. Legal isso, né? Puta merda. Veja, até aí tranquilo? A coisa começa... Então tá claro, Grécia e Idade Média, tá tranquilo isso. Não? Como que na Idade Média você mantém a separação teleologia e execução, e como que na sociedade da Idade Média, né, Deus manda, pela mediação do Papa, pela mediação da classe dominante, os servos executam. Tranquilo? Isso continua em Santo Agostinho ou há uma... Ah, não, isso é fundado por Santo Agostinho. Agostinho é o primeiro que diz isso para valer, e Tomás de Aquino aperfeiçoa. Tá certo? Então, Agostinho é o cara que marca o início da filosofia medieval, da concepção de mundo medieval. Né? E Tomás é o cara que aperfeiçoa, que dá, não os últimos toques, mas que... Roma ainda estava nessa mesma ideia do Aristóteles. Até Roma nessa mesma ideia do Aristóteles, com algumas diferenças significativas, porque na economia romana, como era aquele mundaréu todo, você tem um trabalho assalariado muito mais diversificado, muito mais numeroso, você tem uma classe camponesa muito mais numerosa, então você tem algumas realidades da sociedade, da economia romana, que colocam algumas novidades nesse, mas essencialmente a mesma. Tá certo? Essencialmente a mesma. Vou lá? Veja, a coisa começa a ficar complicada. Quando começa a surgir o capitalismo, começa a surgir a burguesia. Aí a coisa começa a complicar. Porque, veja,
até a gente chegar em 1500, 1600, pensa, até a gente ter, né, o renascimento comercial e urbano, as grandes navegações, o surgimento do mercado mundial. Se lembra, o mercado mundial ele vai surgir entre 1430 e 1650. Nesses cento e poucos anos, 200 e poucos anos, surge o mercado mundial, tá certo? Veja, até a gente chegar nesse momento, você tem dinheiro, você tem comércio, você tem trabalho assalariado, mas tudo isso ocupa na vida social um pedaço muito pequenininho. O grosso da riqueza era produzido pelo trabalho escravo, pelo trabalho servil, tá certo? Então, claro, tem comércio, tem dinheiro, você tem... Mas percebe, isso tem, na reprodução social tem um peso muito pequeno. Mas quando se entra no modo de produção capitalista, você começa a acumular uma forma de riqueza que agora só é possível ser acumulada se você pegar o que é produzido pelo trabalho de um, comprar barato, vender caro, comprar barato. Lembra? O capitalismo comercial. E isso significa, veja, comprar barato, comprar caro. O que determina o barato e o caro? Bom, o custo de produção. O que determina o custo de produção? A gente vai ver aqui, tá certo? O que vai determinar é o tempo de trabalho que leva a produzir a mercadoria. É mais sofisticado que isso, eu vou avançar isso. Mas vocês percebem, o trabalho começa a ser a questão decisiva. É caro ou é barato de acordo com a quantidade de trabalho que tem ali. Ó. Então, a categoria trabalho, que era sempre importante, tá certo? Que sempre, agora começa a ter uma importância ainda mais fundamental. Porque ela começa a organizar essa relação chamada mercado, que vai ser o móvel do desenvolvimento social nos próximos séculos. Então, veja, o trabalho começa a ocupar algo absolutamente central. E não é mais um trabalho que você tem teleologia separado da própria execução. Agora é assim, ó, como que produz a riqueza da sociedade? De onde que vem a riqueza? E veja, isso para a burguesia era uma questão fundamental, porque ela está acumulando dinheiro, ela está acumulando uma riqueza sob a forma de dinheiro, e ela sabe como acumular, bem ou mal, mas ela não tem ideia como explicar que aquilo acontece. Veja que coisa maluca, deixa eu mostrar para vocês que, ó, como uma coisa era maluca. Veja, você pega no feudalismo e no escravismo, você tem assim, ó, para o cara ficar rico, ele tem que ter um pedaço de terra, e ele tem que ter escravo ou servo trabalhando para ele. E ele vai ficando rico assim, ó, ele produz trigo, ele produz vinho, ele produz cevada, ele consome isso, ele vai vivendo uma opulência cada vez maior, ele consome isso tudo, tá certo? Mas além disso que sobra, ele vende o que é ali. Mas o que na verdade ele faz é assim, ó, sobrou trigo, sobrou cevada, ele contrata trabalhadores para pagar em trigo e cevada, né, para dar comida, para dar casa, para esse trabalhador fazer uma catedral no feudo dele, fazer uma ponte de pedra no feudo dele. É assim que ele vai ficando rico, não é juntando dinheiro. Agora você vai para uma sociedade que acontece uma coisa maluca. O cara pega uma mercadoria que custa 10 aqui, ó, leva para um lugar em que ela custa 20, ele vende por 20 e fica com 10 de lucro, e ele não produziu nada. Ele colocou numa carroça e levou de um lugar para outro. Ele passeou, ele não produziu nada. E ele dobrou a riqueza dele passeando, sem trabalhar. Percebe? Que loucura! Para os homens daquele momento, para a humanidade daquele momento, isso era uma coisa maluca. Como é que você pode pegar uma coisa que vale 10, você compra por 10, vale por 20, e você tem 20. E como é que esse 20 pode ser mais do que o primeiro 10 se você não produziu nada? Vocês percebem que era uma coisa, essa lei da oferta e da procura, que hoje a gente, qualquer criança de 7 anos de idade sabe, a humanidade não conhecia ainda. Eles não tinham ideia, eles sabiam, ó, em tal época, o trigo está barato aqui, está caro lá, vale a pena levar. Eles sabiam que funciona, mas eles sabiam que eles tinham constatado. Se você perguntar por que está barato aqui, por que está caro ali, eles não saberiam dizer. Ah, é assim porque é assim, Deus quer que seja assim. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, a loucura que era. Quando Vasco da Gama chega das Índias pela primeira vez, ele chega com 13 caravelas lotadas de especiarias. Cada caravela está trazendo mais especiaria do que entrava por Gênova, Veneza, no norte da Itália, por ano. Então, a coroa portuguesa e a burguesia portuguesa ia ganhar em semanas o que o norte da Itália, aquela burguesia riquíssima do norte da Itália que fez renascimento, demorava 13 anos para ganhar. Eles iam ficar miliardários. Quando as especiarias chegam, a oferta é tão grande que o preço cai tanto que eles têm um prejuízo medonho. O Império Português nunca mais se recuperou desse prejuízo. Para tentar acabar com a dívida, ele expulsa os banqueiros, que eram judeus, que eram donos da dívida.
Os banqueiros vão para a Holanda e Portugal quebra. Nunca mais Portugal se recuperou dessa. E veja, porque eles não tinham ideia da lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura só vai ser descoberta em 1580. Veja, 1580, já tem comércio mundial, já tem, tá certo, o ciclo do açúcar já está acontecendo. E os caras não conheciam a lei da oferta e da procura. Vocês percebem que loucura, né? Você está acumulando a riqueza, você sabe a força que o dinheiro tem, você sabe que dinheiro faz dinheiro, e você não consegue entender como é que as coisas se dão. Era um mistério. Então, veja, para tentar explicar o que está acontecendo, a burguesia começa a desenvolver uma investigação dela própria. Ela começa a produzir uma ciência dela própria. Ela tem que entender cargas d'água, que miséria é essa? Como é que é possível dinheiro produzir dinheiro? Como é que é possível uma coisa dessa? E o resultado disso, veja, é que é absolutamente fundamental esclarecer essa questão o mais rapidamente possível. Qual é a força que o dinheiro tem? Esse negócio chamado capital, que força ele tem? De onde é que vem? Veja que loucura, ó. 1580, a gente já está falando, a gente já tem ascensão e queda do Império Português, já está a queda do Império Espanhol, já está a ascensão, logo vai começar a queda do Império Francês, você está indo para a ascensão de Inglaterra e Espanha, Inglaterra e Holanda, e logo em seguida, né, em 1654, a Inglaterra vai se tornar a primeira potência. Veja, grandes impérios capitalistas já passaram pela história, e os caras não tinham descoberto que era a lei da oferta e da procura. Quanto mais valia, quanto mais trabalho abstrato, tá certo? Eles não tinham ideia do que eles estavam fazendo, mas eles não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Então, veja, para explicar isso tudo, a burguesia começa a desenvolver uma ciência dela própria, para tentar entender do que se trata. Vou fazer um parênteses. Por que tem que ter uma ciência dela própria? Porque o pensamento feudal está dizendo isso não tem legitimidade nenhuma. Esse negócio de cobrar juro, de vender uma mercadoria acima do preço do que você comprou, isso é um absurdo, isso é contra as leis de Deus. Se Deus quisesse que a sociedade mudasse, Deus tinha um processo feito, um processo de transformação da sociedade. Deus criou uma sociedade fixa, que era da Gênesis ao Apocalipse, a sociedade feudal. O mundo tem que acabar com a sociedade feudal, percebe? Então, não tem cabimento esse negócio que vocês estão fazendo, é contra os desígnios de Deus. Isso é o império do demo. Então, do pensamento medieval não vai vir nada para explicar o que está acontecendo, tá certo? Não vai ter saída. Então, tem que ser um pensamento burguês, eles têm que fazer. E o resultado disso é que eles começam um processo de elaboração que tem que, de alguma forma, tratar como algo fundamental como é que são produzidas as mercadorias que eles compram e vendem. Porque é ali que está o segredo da riqueza que eles estão acumulando. Então vocês percebem que começa a surgir no interior da própria burguesia uma ciência nova que tem que ter no trabalho pelo menos uma referência importante, pelo menos uma referência central. E essa ciência que está surgindo é a economia política. Isso que a gente chama de economia política é o nome que os burgueses dão, não tem nada a ver de junção de economia com política, política com economia, não tem nada a ver com isso, tá certo? É o nome que a burguesia lá no século XVII dá para a ciência que ela está fazendo, a economia política. E os primeiros grandes economistas políticos vão ser ingleses, e é fácil vocês entenderem isso, né? Porque a partir de 1654, então muito cedo, a Inglaterra vai ser a primeira potência. É lá que você vai ter as primeiras manufaturas complexas, já volto a isso, mas as primeiras manufaturas complexas, as manufaturas mais desenvolvidas, você vai ter a Revolução Industrial, tá certo? Então é ali que você vai ter a economia política se desenvolvendo. Claro que você tem os franceses, vão ser importantes, você tem os holandeses importantes, tá certo? Mas o principal, nesse momento, vão ser os ingleses. Yes? Tranquilo? Veja, estamos numa sociedade de classe. Portanto, quem organiza a sociedade é a ideia da classe dominante. Tá certo? A classe dominante manda, tem a ideia, e os trabalhadores executam. Então, a verdadeira classe produtora é a burguesia, que está comandando os trabalhadores. Tranquilo isso? Mas dentro disso, como é que vai se dar a produção dessa riqueza? Veja, o primeiro cara importante mesmo, que vai marcar a época, vai ser o Adam Smith. Em 1776, 1776, o que já aconteceu? Você já teve a Revolução Inglesa, lembra? 1640, 1648, 42, 1688, lembra? Que vai ser a primeira Revolução Burguesa. Você tem o primeiro país do mundo que tem um governo burguês, apesar de ser uma monarquia, ter um rei, né? O Guilherme de Orange. Para vocês terem uma ideia, a Revolução Inglesa termina quando
a burguesia de Londres compra a força de trabalho de um nobre holandês, Guilherme de Orange, que vem para a Inglaterra para ser funcionário do Estado inglês. Ele vai receber um salário para ser um rei, e esse rei vai obedecer à Constituição que vai ser feita pelo parlamento. Então, eles derrubam o rei deles, chamam o rei holandês, né, um nobre holandês que era burguês, lá na Holanda, que era burguês. Isso, naquele momento, é importante, que faz uma aliança entre a Inglaterra e a Holanda. Uma aliança na qual a Holanda entra como parte minoritária, mas uma aliança, tá certo? Mas veja, ele traz o Guilherme de Orange, paga um salário para ele. A partir de agora, o rei, a família real, é um funcionário público do Estado burguês inglês. E vai receber um salário para cumprir a função de rei. Qual que é a função do rei? Obedecer à Constituição. E fazer isso que a gente tem na monarquia inglesa até hoje. Então, veja, você passa a ter, pela primeira vez, um governo burguês, e um governo burguês cuja função é transformar a burguesia inglesa no primeiro grande império mundial, e ele tem enorme sucesso nisso. A burguesia inglesa só vai deixar de ser a classe dominante do mundo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é quando começa a ascensão do Império Americano. A ascensão do Império Americano se dá no contexto da decadência do Império Inglês, mas de 1654 até a gente chegar, sabe lá, 1929, a crise de 1929, a Inglaterra é a primeira potência. Foi o império, depois do Império Romano, foi o império que mais durou, mais longevo, tá certo? Então, olha que coisa incrível. O Adam Smith, ele percebe assim, ó, nunca ninguém aqui leu A Riqueza das Nações, nada, nunca mexeram. Vocês deveriam um dia, tá? O dia que vocês tiverem assim, olha, 10 dias de férias, levem A Riqueza das Nações, não vão estudar de cabo a rabo, não tem cabimento, tá certo? Não é importante para vocês a esse ponto, mas deem uma folheada. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, olha, ele começa a olhar o mundo que ele está vivendo, mas do ponto de vista da Inglaterra, que é onde você tem a economia mais desenvolvida. O que está acontecendo na Inglaterra em 1770? Veja, 1776, 77 começa a Revolução Industrial. Então, ele está escrevendo a obra alguns anos antes de começar a Revolução Industrial. Nesse momento na Inglaterra, você tem a forma de produção mais desenvolvida antes da indústria, que era a manufatura. O que é a manufatura? Veja, voltar para trás. Quando a gente está na Idade Média, você tem o trabalho do servo, que produz na agricultura, e você tem o trabalho do artesão, que produz aquilo que a agricultura não pode produzir. Então, desde, sabe lá eu, moleiro, ou serralheiro, ferralheiro, tá certo? Tudo aquilo que a agricultura não pode produzir, então ferramentas de ferro, couro, tá certo? Sabe lá eu, como é que chama? Telha, tá certo? Tudo aquilo, né? E o trabalho artesão, ele era feito rigorosamente, individualmente. Então, teleologia e execução absolutamente colado, tá certo? Então, o artesão, ele tem uma certa autonomia, ele vai fazer, sabe lá, uma sela de cavalo, ele faz a sela de cavalo com os enfeites que ele gosta, do jeito que ele acha que deve ser, etc, etc, tá certo? Então, você tem... E esse artesão, veja, é o que vai garantir essa produção que não é ligada à terra. Quando começa o desenvolvimento comercial, veja, a produção da terra vai ser comprada diretamente do feudo. Você quer fazer um comércio de trigo, você compra diretamente do feudo. Mas se você quer vender sapato, por exemplo, veja, na produção dentro do feudo, você tem um indivíduo que faz sapatos que atende ao feudo. Você pode até pedir para ele produzir um pouco mais e comprar dele para vender no... Mas você percebe que isso é uma forma muito limitada de se produzir. Eles precisavam mais do que isso. Com o crescimento das cidades, como centros comerciais, esses indivíduos podem se libertar do feudo, esses artesãos, vêm para a cidade e começam a produzir diretamente para o comércio. E como agora ele tem uma produção, ele tem um mercado muito maior, ele tem uma demanda muito maior, ele pode desenvolver a produção dele. Então ele começa assim, ele sozinho, ele produzia tudo. Agora ele contrata um ajudante, tem mais ferramentas, aumenta o lugar de trabalho, e ele começa a viver do que ele produz e do trabalho do ajudante, que ganha menos, obviamente, você ganha um salário, né? E começa a explorar. Depois ele coloca 2 ajudantes. E isso começa a crescer. Chega uma hora que um artesão, que um burguês chega para ele e fala, olha,
eu preciso que você produza, sabe lá, ele está produzindo 20 sapatos, 20 pares de sapato por mês, vamos imaginar. Fala, eu preciso que você produza 80, 100 pares de sapato por mês. Fala, eu não tenho como. Eu não tenho dinheiro para ampliar a oficina, não tenho dinheiro para comprar ferramenta, eu não tenho dinheiro para contratar. O burguês fala, não tem problema, eu te empresto esse dinheiro, eu te adianto esse dinheiro. E o resultado disso, veja, é que pela primeira vez o burguês começa a ingerir capital, enfiar capital na organização da própria produção. E o resultado disso, veja, é assim, ó, eu te empresto o dinheiro, você aumenta tudo que você tem que produzir, compra as ferramentas, você produz mais, depois quando você me entregar a produção, a gente faz o acerto de contas. Logo começa a faltar matéria-prima para esse artesão, porque está precisa de muita matéria-prima. Então o burguês, onde ele vai passando, ele vai comprando matéria-prima, vende a matéria-prima para o artesão e depois faz o acerto de contas. Então veja, o artesão que antigamente produzia sozinho, ele começa agora a produzir com uma parte do capital que vem da burguesia, e uma parte do capital que vem da burguesia é a matéria-prima que ele está comprando do burguês. O burguês adianta para ele que ele acerta depois. Percebe que o artesão está perdendo a autonomia? Bom, chega um determinado momento que o burguês percebe a saída. Ele vai vender a matéria-prima cada vez mais barata e vai comprar a bota cada vez mais cara, a matéria-prima, comprar a bota cada vez mais barata. Ele vai dizer, veja, ó, o preço da matéria-prima subiu, agora é tanto. Né? Agora, o preço da bota caiu, tem muita gente produzindo bota, o preço da bota caiu. Então, ele vai aumentando o preço da matéria-prima, vai diminuindo o preço da bota até que quebra o cara. Quando quebra, como é que o cara vai ter dinheiro para acertar a dívida que tem com ele? Assim, ó, ele compra a oficina do cara com todas as ferramentas que tem dentro. O dono, o artesão-chefe, o mestre, passa a ser agora assalariado do burguês. E o burguês assalaria todo mundo que está trabalhando aqui dentro. Isso é manufatura. Tranquilo? Então, quando a gente está chegando 1580, 1630, quando você está tendo a estabilização pela primeira vez do mercado mundial que está funcionando com guerras, problemas, mas está funcionando, tá certo? Veja, nesse momento as manufaturas atingem o seu primeiro momento de apogeu. A forma da burguesia ganhar mais dinheiro, tá certo? É você ter manufatura no seu país, produz mercadoria barata, transfere para os comerciantes fazem a troca no mundo inteiro e isso dá um lucro para a burguesia fenomenal. Tranquilo? Yes? Olha que legal. Tudo isso para chegar no Adam Smith, tá certo? Esse momento que eu estou dizendo para vocês, surge o primeiro grande economista político inglês que se chama Babbage. É desse momento, o apogeu dessa primeira fase da manufatura, que chama de manufatura simples. Né? E aí o grande pensador desse momento é um cara chamado Babbage, que é o primeiro grande economista político. Lembra da economia política? O primeiro grande é esse cara. E ele já está teorizando como é que você deve organizar a manufatura, tá certo? O que dá lucro, como é que o lucro é feito. Ele já tem tese acerca disso. Tranquilo? Veja, quando o mercado começa a se desenvolver cada vez mais, a burguesia começa a perceber que ela tem que aumentar a produção e mais. Que ela tem, por causa da concorrência, o patamar de lucro anterior não é mais suficiente. Você tem que ir para o patamar de lucro superior. E para fazer isso, você só tem uma saída. Você tem que explorar melhor os trabalhadores, tem que explorar mais eficiente os trabalhadores. Veja, vamos imaginar que você tem 10 trabalhadores, cada um fazendo a botina, tá certo? Cada um fazendo um par de sapato inteiro. Então você tem, em cada local de trabalho do trabalhador, você tem todas as ferramentas necessárias para fazer a bota, ou a botina. Então você tem, né, a faca de cortar couro grosso, você tem a faca de cortar couro fino, você tem, né, a linha de costurar, você tem a agulha para costurar, você tem o furador para fazer o buraco, para passar a linha, passar a agulha, você tem a tinta, você tem a cola. Então tudo que você precisa para fazer um sapato, você tem ali. Mas o trabalhador só está usando uma ferramenta de cada vez. Quando ele está cortando couro, as outras ferramentas estão lá. Quando ele está costurando, as outras ferramentas estão lá. Então você tem que comprar uma quantidade de ferramentas relativamente grande, mas as ferramentas são usadas poucas vezes. Muitas vezes, na maior parte do tempo, as ferramentas estão lá sem ser usadas. Primeira coisa. Segunda coisa, se cada um faz o seu sapato, se cada um, veja, claro, você pode saber quem trabalha mais rápido, quem produz mais, quem produz menos, mas ainda assim é meio complicado de você obrigar o cara a trabalhar, ter um controle mais, tá certo? Porque o cara tá lá, tem dia que ele trabalha mais, tem dia que ele trabalha menos, tem dia que ele tá mais animado, tem dia que ele tá mais preguiçoso, né? Então, é difícil o controle. E mais, na medida em que você está fazendo com que todo mundo faça uma bota, você tem que ter matéria-prima para fazer bota
na mesa de todo mundo. Todo mundo tem que ter couro para sola, couro para biqueira, couro para não sei o que, todo mundo tem que ter coisa no cadastro, todo mundo tem. Você tem que ter matéria-prima todinha ali montada. Veja, se você passar para uma manufatura complexa, que é assim, ó, um cara faz a sola, outro cara faz a biqueira, outro cara faz o calcanhar, outro cara faz a lingueta, outro cara faz o furo para fazer o cadastro, outro cara costura, outro cara pinta. Se você dividir as tarefas, primeiro, você não precisa ter essas ferramentas todas. Quem faz a sola só vai ter a ferramenta para fazer a sola. Quem costura só vai ter a ferramenta de costura. Então você economiza em ferramenta uma barbaridade. Segundo, como uma atividade vem depois da outra, você pode fazer uma sequência e você começa a ver o trabalhador que trabalha mais lento, que faz o processo andar mais lento. Porque começa a acumular na mesa dele o que está sendo produzido antes. Então você fala, opa, preciso de mais de um trabalhador, ou vou trocar esse trabalhador embora e colocar outro que trabalhe mais rapidamente. Em terceiro lugar, você só começa a ter a matéria-prima em cada bancada daquilo que o cara tem que produzir. Então você não tem que ter todas as matérias-primas, certo? Você tem, onde faz sola, só sola. Onde faz biqueira, só matéria-prima de biqueira. Então com isso você economiza na produção e mais, você consegue explorar o trabalhador muito mais intensamente, porque você consegue perceber o que cada trabalhador está fazendo e quem está atrasando todo o processo. E na medida em que cada um faz a mesma coisa o tempo inteiro, ele começa a fazer com uma habilidade cada vez maior. Então você ainda consegue tirar de cada trabalhador mais do que você consegue tirar antes. Então veja, com isso surge a chamada manufatura complexa. Você tem uma divisão social do trabalho que implica que agora o produto vai ser feito pelo conjunto de trabalhadores e não vai ser feito por cada trabalhador individualmente. E com isso você aumenta a produtividade uma barbaridade e com isso, claro, você aumenta a exploração do trabalho, você aumenta a quantidade de lucro que o burguês está fazendo em cima daquela produção. Tranquilo? Veja, o Adam Smith está vivendo no apogeu desse momento. E ele começa a estudar e ele começa a ver o seguinte, olha, como é que as manufaturas funcionam? E o exemplo que ele vai pegar é muito legal. É uma manufatura que produz a agulha de costura, que é um processo que implica numa divisão de trabalho muito detalhada. Porque você tem primeiro a produção, que não é feito lá nada, né? Tem a produção do aço, que é uma coisa bem sofisticada, mas depois do aço produzido, você vai fazer com que você vai derreter o aço, vai colocar na forma para fazer a agulha, que vai ter um furo, que vai ter... Então, depois você tem todo o trabalho de polimento, tá certo? É uma coisa bem detalhada. Ele pega isto como exemplo, e o estudo que ele vai fazer é genial. Ele fala, como é que funciona? Você chega numa fábrica de agulha e você vai ter, de um lado, você vai ter o forno, que vai... Putz, eu tinha que levar vocês. Aqui pertinho tem uma fundição, vocês tinham que ver o que é uma fundição, que é a idade média pura, sabe? A manufatura complexa pura, tinha que levar vocês. Eu vou dar um pulo lá, tá certo? Assim que der um tempo, vou dar um pulo lá, ver se ainda existe a fundação, se ele deixa eu levar vocês. Se tiver, a gente marca, um dia eu levo vocês. Combino com ele um dia que ele vai fundir, colocar nos moldes, pra vocês terem ideia do que é, tá certo? Porque tem aqui uma que é igualzinho, tá? Claro, igualzinho é exagero meu, não é? Mas o processo é o mesmo, tá certo? É muito manufatura complexa, é impressionante. Muito começo de revolução industrial, sabe? É muito impressionante. Mas veja, você tem um lugar em que você tem um forno, em que você vai fundir o aço. Você depois vai pegar esse aço fundido e você vai jogar nos moldes. Então você tem um outro setor que faz os moldes, tá certo? Os moldes são feitos de areia. Então você faz uma areia de tal forma que você tem um furinho, vai ter agulha. Você vai jogar o aço derretido ali, o aço vai entrar por um buraco, vai encher o espaço que é da agulha e vai sair por um outro buraco. Então você consegue tirar todo o ar, né? Ele vai tirar todo o ar, sobe. Depois você tira aquilo, você tem a agulha com dois cabinho de aço que corresponde aos furos. Aí você tem que tirar os cabinhos de aço. Você não pode perder, isso tudo é aço, é só aproveitar depois. Aí você tem que lixar, você tem que fazer o furo. Então é uma coisa hiper sofisticada. Então você chega lá, tem isso, depois faz a forma. Aí você tem o processo de fazer, depois você tem um processo que você vai polir as agulhas, depois você vai embalar as agulhas, que é muito fácil de perder a agulha. Você ainda vai embalar as agulhas e depois você vai vender. Veja, você olha isso, você vê, sabe lá dezenas de trabalhadores envolvidos. Para esses trabalhadores envolvidos estarem aqui, você tem que ter um administrador que vai cuidar do trabalho dos trabalhadores da fundição, um outro que vai cuidar de quem faz molde, o outro que vai cuidar de quem faz... Então, de cada conjunto de atividade, você vai ter um chefe, tá certo? Que vai vigiar. E para vigiar isso tudo, você tem que ter um cara ou dois caras
que vão saber, olha, aquele cara eu contratei tanto, ele está ganhando tanto por hora, ele tem direito a tais férias, ele vai sair em tal lugar, aquele lá foi contratado assim. Então você tem que ter um departamento de pessoal que tem um controle mínimo de quanto que cada um ganha, quanto que você tem que pagar, aquilo que, sabe lá, você adiantou o dinheiro porque não sei o que, você tem que controlar, você tem que ter um setor para isso. E você tem que ter um contador que vai ser capaz de colocar tudo isso e falar, olha, você tem que comprar aço mais barato, você está perdendo dinheiro aqui, tem aqui, e que faça a contabilidade, você tem um certo controle de quanto você tem em caixa, de quanto você vai ganhar, de como é que vai ser a coisa. Vocês percebem que para fazer tudo isso, veja, você tem que ter um burguês que seja capaz de contratar essa mão de obra salariada todinha, que está envolvida na produção diretamente, na fiscalização da produção de uma forma mais direta, na fiscalização da fiscalização da fiscalização da produção, e lá em cima o burguês que vai determinar, esse ano nós vamos fazer tal agulha, vamos produzir assim, vamos comprar haste lá, vamos produzir em tal mercado, vamos fazer um modelo novo para vencer a concorrência aqui e ali. Percebe? Você tem que ter uma cadeia produtiva todinha instalada. E o Adam Smith ele começa a perceber que tem dois tipos de trabalhador. Tem um trabalhador que, se o burguês, nas condições de mercado, puder aumentar a produção, portanto, se ele puder comprar, se ele puder contratar mais desses trabalhadores, aumenta o lucro dele. Veja, todo trabalhador você paga um salário, então, todo trabalhador tem um custo. Mas você tem um trabalhador que está diretamente envolvido lá na produção, que o que ele produz na produção vale mais do que o salário que ele está recebendo. Então, contratar esse trabalhador é lucro, vale a pena. Esse é o trabalhador que você tem que contratar. Mas tem outro trabalhador que você tem que contratar, porque se você não contratar, o processo não vai acontecer. Né? O supervisor que supervisiona o trabalho, o departamento de pessoal que vai supervisionar os supervisores e todo mundo que está embaixo, o contador. Veja, esses caras, eles são custo. Eles não dão lucro nenhum, eles não produzem nada. Se você contratar dois contadores, você vai ter, o seu lucro diminui. Se você contratar 3 contadores, seu lucro diminui. Então, quanto menos trabalhadores desse tipo você tiver, melhor. Quanto mais trabalhador do outro tipo você tiver, melhor. E ele começa a perceber, então, que tem 2 tipos de trabalho. Tem um trabalho que produz a riqueza e que tem um trabalho que você tem que contratar porque é imprescindível, porque senão a organização não vai funcionar. Mas ele não produz riqueza. Portanto, quanto mais você puder economizar desses caras, melhor. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos nesse momento, a burguesia inglesa descobre uma forma nova de fazer contabilidade. Não me perguntem para mim que só sei isso, eu não sei mais nada, mas nunca estudei isso, não tem. Mas era assim, eles saem de uma contabilidade e passam por uma contabilidade de 2 colunas. Não me perguntem quanto a contabilidade de 2 colunas, que eu não tenho ideia do que é. Mas o fato é que essa contabilidade de 2 colunas é tão mais eficiente que você substitui cada 3 contadores, você substitui por 1 contador. Então, isso aumenta a lucratividade uma barbaridade. Se você, em vez de ter 3 contadores, você passa a ter só 1, tá certo? E o contador, que é capaz de dominar a nova técnica, toma o lugar do trabalhador dos contadores anteriores. Então, claro, ele ganha um salário um pouco melhor, porque, claro, ele é mais sofisticado, mas você percebe que... Então, veja, ele começa, o próprio analista começa a falar, você tem um trabalho que produz lucro e você tem um trabalho que não produz lucro. Vocês percebem que a gente já está raspando na questão de que tudo que produz a riqueza da sociedade vem do trabalho e é do trabalho que está na produção, que está transformando a natureza. Ele ainda não é capaz de generalizar nesse ponto. Filosoficamente, ainda não dá para chegar nisso. A gente está naquela sociedade de classe ainda, tá certo? Em que a classe dominante é a verdadeira classe produtora, porque é ela que pensa e organiza a produção. O trabalhador aqui embaixo só executa. Então, a verdadeira classe produtora, então não dá para dizer que o trabalhador aqui, mas você percebe que ele já está chegando ao ponto de dizer toda a riqueza que o capitalista tem vem do trabalhador lá no chão, não é fábrica ainda, lá no chão da manufatura, que transforma a natureza. De lá que vem todo o capital. Mas ele não é capaz de ir além de dizer tem um trabalho que produz lucro e um trabalho que não produz lucro. Mas vocês percebem que está raspando. Isso é 1776. Mais 30 anos, tá certo? O Adam Smith e o Hegel estão descobrindo o trabalho como fundante do modo de produção capitalista. O trabalho mesmo do cara, tá certo? Já estão dizendo toda a riqueza vem de lá. Eu vou mostrar para vocês que tem diferença, tá certo? Mas a gente está há 60, pouco mais de 60 anos nos manuscritos de 44, que trabalha a categoria fundante. Tá certo? Mas nesse momento, Adam Smith é o
o cara que está raspando ali, ó, tá certo? Ele já consegue dizer, olha, você quer ficar rico? Organiza a manufatura de tal forma que você tem mais desse trabalhador e menos desse. Você tem um salário que produz lucro e um salário que não produz lucro. Ali, tá certo? Falta pouquinho, né? Tá ali. Tá anunciando a grande virada. Tranquilo? Veja, nesse momento, 1770, 1776, nessa fase, o que a gente está tendo no mundo da filosofia? Veja, a filosofia inglesa, que foi a grande filosofia burguesa, até a burguesia inglesa tomar o poder, até 1688, é substituída pela filosofia francesa, porque a burguesia francesa que vai fazer a revolução agora. Então a burguesia mais revolucionária na Europa passa a ser a francesa, portanto os pensadores mais avançados vão ser os franceses. Como é que os franceses estão pensando no mundo? Pessoal, de uma forma muito doida. Você tem de um lado o iluminismo dizendo, olha, a ideia faz a sociedade. Então, se a gente educar os homens com as ideias iluministas, que iluminam as trevas do atraso, da Idade Média, do feudalismo, se a gente, veja, isto vai transformar a sociedade, porque a ideia faz a sociedade. E aí você tem todos os grandes pensadores franceses dessa época, o D'Alembert, o Diderot, o Helvétius, todos eles, o Voltaire, todos eles estão ali, certo? E a ideia deles, veja, a ideia, a concepção que eles têm, veja, através das ideias é que a gente vai transformar a sociedade. Essa é a concepção deles. Quando eles decidem fazer a enciclopédia, lembra? Esse monumento trabalho de investigação e sistematização, que vai ser pegar tudo que de mais avançado a humanidade conhece e colocar numa enciclopédia, primeira enciclopédia, colocar numa enciclopédia, colocar em livros, para todo mundo poder ter acesso, para ser acessível a todo mundo, não ser só da classe dominante, dessa, né, veja, essa ideia deles, tá certo? E nós vamos educar todo mundo por esta ideia, tá certo? Tem uma força social enorme. E eles começam a fazer o processo de investigação, mas na cabeça deles, a concepção é, olha, as ideias é que vão fazer o mundo, né? As ideias é que organizam o mundo. Se a gente mudar as ideias na cabeça das pessoas, o mundo se transforma. Claro, como se transforma, entre eles variava muito. Vários deles eram revolucionários, tem que pegar pela força, derrubar, tá certo? Mas por quê? Porque daí as ideias verdadeiras vão ser implantadas e a partir daí, essa era a ideia deles. Então veja, concepção deles. Por outro lado, você tem pensadores que são mais sistemáticos do que os iluministas. Por exemplo, você tem Rousseau. Como é que o Rousseau está entendendo a sociedade? Rousseau é um cara interessantíssimo. Ele está dizendo, ó, vocês pegarem a origem da desigualdade entre os homens, o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, é genial. Ele pergunta assim, ó, começa assim, por todos os lugares, os homens se encontram aférrimos. Eles nasceram livres. Como isto é possível? Esse é o comecinho do primeiro parágrafo. No final do primeiro parágrafo, ele vai dar a resposta. O primeiro cara que pegou um pedaço de terra, cercou, colocou uma cerca e disse, isto é meu, começou este período de guerra entre os homens. Veja, o que ele está dizendo, quando aparece a propriedade privada, a merda se instala, essa coisa aqui se deu. Ele ainda não é capaz de entender exatamente o que é esse negócio de cercar a terra, mas ele é capaz de perceber que, veja, que naquele momento o grande problema é que tem algumas pessoas que têm muita riqueza e tem muita gente que tem muita miséria. E que você tem que ter uma ordem social que organize esta distribuição da riqueza de uma forma melhor. E esta organização, para ser melhor, ela não pode ser uma organização conflituosa, tem que ser uma organização consensual. Então tem que ter um acordo, tem que ter um acordo entre os cidadãos, e este acordo vai ser o contrato social. Você tem que fazer um contrato de todos com todos, estabelecendo como é que vai se dar essa distribuição de riqueza, como é que vai se dar a concorrência entre os indivíduos que são proprietários privados. Veja, ele é capaz de dizer, o começo de tudo está na propriedade privada, mas o que nós temos que fazer não é superar a propriedade privada, é ordenar a propriedade privada através de um contrato social. Veja, ele é antes da Revolução Francesa. Não dá para pedir para ele ser depois da Revolução Francesa, certo? Depois da Revolução Industrial. Mas vocês percebem que ele já está dizendo, olha, quando a gente tem a propriedade privada, começam os problemas. Veja, ele não está dizendo que a propriedade privada vai instaurar a exploração do homem pelo homem. Não é isso ainda. Mas vocês percebem que ele está dizendo o problema está na propriedade privada? Nós temos que organizar a propriedade privada. O problema está aí.
Vocês percebem quanta coisa está sendo produzida que depois vai ser recuperada pelo Hegel e pelo Marx? Tem vindo antes, percebe? E ele é um cara, nesse sentido, ele é muito interessante, porque ele consegue ver que o trabalhador, isso já junto com a economia política, o trabalhador produz toda a riqueza e que o trabalhador não fica com nada. Então, isso ele já consegue ver. Olha, o problema da propriedade privada é que o trabalhador produz a riqueza e ele não fica com nada. Olha como falta pouco. Tá certo? Veja, o Rousseau é essa maravilha toda, mas o Rousseau também paga o preço de ter vivido o momento que ele viveu. Como é que ele imagina a transformação? Veja, ele tinha tido a Revolução Inglesa antes, que para os franceses, para o Rousseau também, era um horror. A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa era a prova, era o exemplo de tudo que não deveria acontecer. Porque ali, era todo mundo matando todo mundo, aquilo era um horror, uma coisa, né, não tem ordem, não tem lei, aquilo é um horror, aquilo é o caos, tá certo? Então isso é que não deve ser. Então, como é que vai ser? Olha a cabeça dele. Vai ter um indivíduo legislador, ele pensa no solo da Grécia, tá certo? Ele vai ter um indivíduo que vai organizar o contrato social. Um indivíduo, uma pessoa, vai liderar a sociedade e vai organizar o contrato social. Chama todo mundo, organiza e fala, pessoal, o que vocês acham dessas regras? Não, então essa, aquela. Numa negociação, organiza o contrato social. Então, na verdade, a transformação na cabeça do Rousseau ia se dar através de um grande líder, de um legislador. Então, ele não consegue, perceber que a coisa assim não funciona, né? Assim não vai dar certo, né? Mas isso é o máximo que ele consegue chegar. Tá certo? Mas dentro disso ele fala, opa, a propriedade privada é o grande imbróglio, tá certo? É o grande problema. Tranquilo? Veja, na mesma época do Rousseau, um pouquinho depois dele, mas antes da Revolução Francesa, vai ter o Kant. O que o Kant está dizendo? Veja, o Kant está na Alemanha, que nem existia ainda, tá certo? No Estado germânico, atrasado para dedéu. Ele, pessoalmente, é um cara profundamente conservador, profundamente medroso, cheio de fobia. Ele não conseguia viajar de jeito nenhum. Ele só saía de casa todos os dias, 3 horas da tarde. Ele só dava aula na Universidade de Tübingen, ele todo dia no mesmo... Sabe, era uma loucura. O cara era... Hã? Essa é a piada, né? Que você acertava o relógio pela hora que o Kant passava, tá certo? Veja, né? E ele é capaz de fazer uma revolução naquele momento. Ele está numa situação profundamente conservadora. E ele, pessoalmente, é profundamente conservador. Ele olha para o mundo e vê um mundo em decadência, em desagregação. Os valores morais não valem mais. Os valores morais não fazem mais, né? A filosofia não vale mais, o direito não vale mais, a autoridade não vale mais, o Estado não vale mais, nada, está tudo em desagregação. Ele fala, veja, nós temos que fazer uma reforma nisso. Assim não vai dar certo. Isso tem que ser revertido. Uma reforma como? Uma reforma moral, porque não é a ideia que faz a sociedade. Então são os valores morais que vão ordenar a relação entre os indivíduos. Então tem que ser uma reforma moral. Como é que a gente vai fazer uma reforma moral? Nós temos que pensar numa moral, temos que descobrir uma moral que seja tão evidente, tão óbvio, tão cristalino, tão, que uma vez as pessoas tomando conhecimento desta nova moral, as pessoas se convençam na hora. E com isso a sociedade muda da água para o vinho e a desagregação termina. Então ele faz toda uma investigação para descobrir uma moral e quando ele descobre, ele escreve um panfleto que chama Metafísica, como é que é? Fundamentação da Metafísica dos Costumes, não é isso? Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é um livro de 120, 130 páginas, isso é um panfleto dele. Difícil de ler para dedéu, você dá um trabalho infernal, mas muito mais simples, muito mais fácil de ler do que a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão, que são as grandes obras dele, tá? Dessa grossura, tá certo? O cara é infernal, para ele escrever que o céu é azul, ele escreve 17 páginas que você não consegue entender metade que o céu é azul, tá certo? Ele escreve mal para dedéu. Grandes ideias, mas escreve mal para dedéu. Mas qual que é a sacada dele? Veja, não é a ideia que organiza a sociedade? Então, se eu descobrir uma ideia moral que tenha tal potência, porque é tão convincente, que vai convencer todo mundo, a sociedade muda da água para o vinho. Que ideia moral é essa? É uma moral fundada no que ele chama imperativo categórico. Imperativo, porque é imperativo, é obrigatório, e categórico, porque você não tem saída desta obrigação. Uma vez reconhecida, tá certo? E por que não tem saída? Porque como todos nós somos racionais, todos nós sabemos que 2 mais 2 é 4, todos nós sabemos o valor do dinheiro das coisas, então
Então, veja, a razão tem uma certa força sobre a gente. A gente é racional. Então, uma ideia racional determina o que a gente faz. Porque a ideia organiza o mundo, lembra disso? Então, veja, qual é a grande sacada dele? O imperativo categórico. Não faça ao outro o que não queres que faça a ti. Se você não fizer ao outro o que você não quer que os outros façam a você, a vida está resolvida. Esse é um critério que resolve todos os problemas. Veja, o indivíduo continua sendo o critério de todas as coisas. O que o indivíduo não quer que os outros façam é o que passa a ser o limite da ação dele. Ele vai agir com esta qualidade. Então, o que ele não quer sofrer por parte dos outros determina como ele vai tratar. Então, veja, é no indivíduo. Mas isso é algo tão óbvio que como alguém pode duvidar de uma coisa tão óbvia? Ele tinha certeza que uma vez publicado a fundamentação da metafísica dos costumes, na medida em que as pessoas fossem lendo, aquilo ia fazer assim, ó. Era ler e mudar, ler e mudar, ler e mudar, e pronto, a sociedade todinha mudou. Então veja, a economia política está descobrindo, é o trabalho que está transformando a natureza, que está produzindo toda a riqueza que é o capital. A sociedade burguesa se apoia, se funda nesta riqueza que está sendo produzida ali, ó. Filosoficamente, o que os filósofos estão dizendo, olha, é a ideia que organiza a sociedade. Vocês percebem que começa a ter uma contradição? Como é que pode ser o trabalho que produz toda a riqueza se a ideia que organiza a sociedade? Peraí. Qual que é fundante e qual que é fundado? Como é que essas coisas se juntam? Porque, tá bom, a classe dominante manda produzir agulha, mas a riqueza que sai daqui é que faz com que a classe dominante seja rica. Então, o que determina aqui? É o fato da classe dominante ser classe dominante que dá força à ideia dela, ou é a ideia dela que dá força à classe dominante? Percebe a diferença? É o fato dela tirar esta riqueza dos trabalhadores, que dá o poder à ideia da classe dominante, ou o contrário, é o fato dela ter ideia, que faz com que ela seja a classe dominante e explore os trabalhadores. Percebe? Começa a ter uma contradição, começa a surgir. Kant é um pouquinho antes da Revolução Francesa. As grandes obras dele é contemporânea do Adam Smith, 1700 e algo. Eu não lembro a data exata. Mas tanto ele quanto o Rousseau são anteriores à Revolução Francesa. Mas é nessa fase, 1770 a 1780. Quem? Veja, o Kant, ele tá compreendendo. Veja, o Kant não vai tratar do trabalho nesse sentido. Mas ele está entendendo que a ideia, a teleologia, a ideia é que organiza a sociedade. Tá certo? Então, por causa disso, que o imperativo categórico tem o poder de organizar a sociedade. Porque a ideia é que funda a sociedade. Né? A sociedade nada mais é do que aquilo que os homens envolvidos nessa sociedade pensam acerca da sociedade. Então, se você muda a ideia que os homens têm, as concepções que os homens têm, muda a sociedade. Então, nesse sentido, muito semelhante ao que todos os outros estão pensando. Muito semelhante aos iluministas, a Rousseau, tá certo? E com um grande paralelo com a Idade Média e Aristóteles. Não, a essência não. Ele vai dizer que a coisa em si é incognoscível. A coisa em si. O que as coisas são, se elas existem... Veja, se existe um mundo objetivo para além da consciência, a gente não pode saber. Então, se existe, é incognoscível. Porque a gente não pode nem saber se existe. Isso só Deus pode saber. Esse é o limite da razão humana, para o Kant. Ele que está dizendo isso, que a coisa em si é incognoscível. Tá certo? O mundo que a gente conhece é o mundo que a gente faz. O mundo que a gente faz é o mundo que a nossa consciência faz. Então, a gente faz a essência e o fenomênico desse mundo que a consciência faz. Mas esse mundo é o mundo da consciência. Não é o mundo que existe lá, se é que ele existe, para além da consciência. É loucura. Mas faz sentido. Aqui não dá tempo de entrar nisso agora, mas faz todo sentido. Um dia, se vocês quiserem, eu abro isso para vocês. Faz todo sentido. Hegel permanece com essa. Não, Hegel não. A ideia faz o mundo, mas o mundo existe, é objetivo e tem uma relação com o mundo objetivo. Tranquilo? Então veja, começa a pintar essa contradição entre exatamente quem é que funda o quem. É a ideia que funda a sociedade, é o trabalho que funda a sociedade. Como é que, tá certo? Quando a burguesia está olhando para a produção da riqueza, ela é capaz de dizer, é o trabalho do cara lá na transformação da natureza que produz a minha riqueza.
Eu sei que isso é verdade, porque quanto mais deles trabalhando tiver, mais riqueza eu tenho, tá certo? E quanto menos salário do outro tipo eu pagar, maior a minha riqueza. Então, ela tem a prova empírica disso, tá certo? Mas do ponto de vista filosófico, o que eles estão dizendo? A ideia é que eu... Bom, mas... Percebe? Num primeiro momento até junta. A ideia da burguesia organiza a produção, e ao organizar a produção, a burguesia é a verdadeira classe produtora. Mas ao organizar a produção, de onde vem a riqueza produzida nessa produção? Vem do trabalho lá embaixo. Percebe? Tem um jeito de você juntar. Não é uma contradição tão evidente. Mas já não é uma coisa que diz assim, olha, Deus criou o mundo e aí você tem um destino humano que está traçado. Percebe? Já não dá certo mais. Agora você está tendo, uma hora você vai ter que decidir. É a ideia da classe dominante que produz toda a riqueza, o fundamento de toda a riqueza, ou a classe dominante é a classe dominante porque os trabalhadores produzem a riqueza dela e ela é capaz de explorar os trabalhadores. Percebe? Tem diferença aí, certo? E isto começa a virar problema. Tranquilo? Quando é que o problema amadurece? O problema amadurece quando a gente chega na Revolução Francesa. Primeiro, porque a Revolução Francesa é um período revolucionário muito prolongado. São 26 anos de revolução. E não passa 3 ou 4 anos, no momento mais calmo, não passa 3 ou 4 anos sem ter uma grande reviravolta. Então veja, são muitos anos, começa em 1789, vai até 1815. E não tem, num período mais agitado, que é de 1789 até 1799, quando começa Napoleão? 1799. Né? Veja, de 1789 a 1799, são 10 anos, que você não passa um ano sem ter uma grande crise e uma grande revolução. Tá certo? É uma coisa atrás da outra. Então, é um processo profundamente dinâmico. E a coisa que vai ser profundamente impressionante é que, neste processo, tudo aquilo que era impossível num primeiro momento vai se tornando não só possível, como imprescindível no momento seguinte. Então, vai ficando claro que, através de um processo revolucionário daquele tipo, você tem um processo histórico no qual aquilo que os seres humanos julgavam impossível no primeiro momento é imprescindível no momento seguinte. E depois se torna completamente desnecessário e impossível, vai ser substituído por outro imprescindível. E isto vai acontecendo, veja, no mesmo momento em que as pessoas vão mudando a consciência que elas têm do mundo em que elas vivem, daquele processo que elas estão vivendo. Então, veja, quando aquilo começa a ficar claro, um pensador da Alemanha, portanto não está fazendo a Revolução Francesa, o Marx tem uma frase engraçadinha, vai dizer, enquanto os franceses fizeram a Revolução, os alemães pensaram a Revolução, tá certo? Kant e Hegel, né? Ele vai falar, veja, o Hegel, que está do outro lado, lá na Alemanha, vendo o que está acontecendo, o Hegel começa a juntar uma coisa com a outra. Veja, a ideia faz a história, tá certo? Porque lembra, né? A classe dominante é que organiza a sociedade, portanto, a ideia faz a história, mas a ideia faz a história muito juntinho com aquilo que os homens fazem na vida cotidiana, que os seres humanos fazem na vida cotidiana. Não tem essa separação assim, como queria o Kant, como queria o Locke, como queria o Hobbes, ou como queria São Tomás e Agostinho, ou como queria Aristóteles. A coisa é muito mais colada. E ele, pela primeira vez, começa a pensar como é que isto vai se dar na história. Como é que os seres humanos fazem história dessa forma? Tranquilo? Então, veja, ele é jovem, tá num estado alemão. Dizer estado alemão, estado germânico, quer dizer uma região muito atrasada, tá certo? Em que a burguesia mal está colocando a cabecinha de fora. Quem domina, na verdade, as forças dominantes, política e economicamente, vem lá da Reforma Protestante, de 1517, 1520. São aqueles velhos senhores feudais atípicos que vão virar depois os Junkers, que vão apoiar Hitler, que vão trazer a classe mais reacionária alemã, né? Esses caras é que estão dominando aonde o Hegel vive. E o resultado disso, veja, ele está numa região profundamente atrasada, olhando o que está acontecendo na Revolução Francesa. E, lembre, a Revolução Francesa começa em 1789, mas 1776, portanto, 13 anos antes, começa a Revolução Industrial. Então, a Inglaterra está fazendo a Revolução Industrial, a França está fazendo a Revolução Francesa, e o Hegel está vendo os dois. Ó. E quando o Hegel está vendo... E veja, só para contar para vocês, o Hegel é um cara profundamente bem informado. Ele tinha um agente em Londres e tinha um agente em Paris que comprava todos os jornais mais importantes,
os livros mais importantes e mandava em baú para ele. Todo mês, você sabia lá, de tempo em tempo, ele recebia baús cheios de livro, de jornal. Ele era um cara extremamente bem informado para a época. Ele estava lendo tudo que tinha de economia política, tudo que tinha de filosofia. Ele estava lendo os iluministas, ele estava lendo os jornais diários. Então, o que estava acontecendo, né? Cai a Bastilha, depois o rei é guilhotinado. Depois ele está acompanhando isso tudo, tá certo? Os jornais que, né, os partidos políticos lá na Revolução Francesa, todos eles tinham as suas gazetas, os seus jornais. Então, os jacobinos, os girondinos, ele está lendo os jornais de todos esses caras. Ele está vendo o que está acontecendo. E ele, de longe, então, começa, tá certo, a interpretar o que acontece. E é extremamente interessante. Jovem, marcado pela cultura protestante, pela tradição protestante, tá certo? Ele começa, a primeira coisa, a perceber que esse negócio de Deus fez o mundo não funciona bem, tá certo? Ele começa a falar, esse negócio pode até ser que Deus tenha feito o mundo, mas assim não, tá certo? Se Deus fez o mundo, lembra Newton, em 1642, quando ele descobre a gravitação universal. O Newton ele vai dizer, veja, Deus criou o universo, mas criou o universo como um relógio que funciona por uma regra própria. Essa regra, a gravidade, é tão forte, que para Deus fazer milagre dentro da criação dele, ele tem que obedecer à gravidade. Ele vai dizer, quando Jesus sobe aos céus, se não tivesse a gravidade, não era milagre, todo mundo ia flutuar, não ia ter mistério nenhum, tá certo? Então, até para fazer milagre, Deus tem que respeitar a lei da gravitação que o próprio Deus... Então, Deus criou o universo como um relógio, deu corda e deixa, esse relógio funciona por ele próprio. Então, Deus não intervém mais na vida cotidiana. O Leibniz, que é contemporâneo do Newton, vai dizer, ó, isso é o começo do ateísmo. Você está tirando Deus da vida cotidiana, você está tirando Deus da vida dos homens. É assim que o ateísmo vai entrar. Então, o Leibniz acusava o Newton de ateísta, tá certo? E imagina a discussão, a briga, eles pessoalmente não, mas a briga dos partidários entre eles era uma briga mortal, tá certo? Então, veja, né, o Hegel, jovem, nesse contexto, ele começa a falar, pera, começa a se afastar do protestantismo, ele começa a perguntar, veja, mas como é que a história é feita, como é que as coisas são feitas? Os ingleses estão dizendo, a gente faz a história fazendo a Revolução Industrial, produzindo cada vez mais. Os franceses estão fazendo, a gente faz a história derrubando o rei e fazendo as ideias da razão, as ideias racionais predominarem sobre a sociedade e organizar uma sociedade racional. Cargas d'água. Qual dos dois tem razão? Certo? Veja, os franceses mal se davam conta do que estava acontecendo lá na Inglaterra, estavam fazendo a Revolução Francesa. Os ingleses estão vendo a Revolução Francesa do ponto de vista dos negócios. Como é que caiu o rei, subiu o rei, fazendo o que vai dar mais lucro para mim? O Hegel, ele está fora dos dois. Ele está perguntando, pera, o que isso significa para a história da humanidade? De onde exatamente a humanidade vem? E nesse momento, veja, ele vai amadurecendo, e quando o Napoleão está para se tornar, quando o Napoleão se transforma no grande cara, que é o ano de 1804, o Hegel começa a escrever a primeira grande obra fundamental dele, que vai ser a Fenomenologia do Espírito. Ele já tirou Deus da equação lá da história, ele não vai mais tratar desta questão. Ele vai perguntar o seguinte, como é que a história vai ser feita? Vou fazer cenas do próximo capítulo, que daí no próximo encontro a gente pega Hegel e Marx, tá certo? Veja, como é que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, olha, se a gente olhar para a Revolução Francesa, a gente vai ver assim, que cada etapa da Revolução Francesa, e depois eu vou contar para vocês no próximo encontro como é que ele vai contar a Revolução Francesa, tá certo? Mas cada etapa da Revolução Francesa significa assim, os seres humanos que estão envolvidos naquele momento, eles aprendem, descobrem coisas novas e decidem agir do outro jeito. Então, no começo eles obedeciam o rei, aí eles cortam a cabeça do rei, depois que eles decidem que não dá para ver o velho rei, mas tem que ter um rei que vai ser o Napoleão, tá certo? E aí, com o Napoleão, finalmente as ideias vão se impor, as ideias racionais vão se impor. Começa o Império Napoleônico. Então, como é que a história é feita? A história é feita através de um processo de aprendizado. Os seres humanos, eles vão desenvolvendo conhecimento, eles vão aprendendo, e na medida que esse processo de conhecimento avança, eles vão mudando o conhecimento deles, vão mudando o comportamento deles. E ao mudar o comportamento, a revolução vai avançando. Primeiro você obedece o rei, depois você corta a cabeça do rei, depois você coloca um imperador que não é o rei, mas é como se fosse, depois você... Percebe? E na medida que a humanidade vai aprendendo, ela vai mudando o comportamento e com isso vai mudando a história. Mas
para fazer tudo isso, só dá para fazer tudo isso se você produzir aquilo que a sociedade precisa para sobreviver. Por que a Revolução Francesa teve que acontecer? Porque, veja, a sociedade francesa absolutista, dominada pelo Luís XVI, pela Maria Antonieta, não produzia mais do que era necessário para reproduzir a sociedade francesa. As pessoas estavam morrendo de fome, não dava para viver daquele jeito. Então, o novo que vai ser construído pela nova ideia, pelas novas concepções, tem que atender às necessidades que vêm na produção, a economia política. Tem que atender o processo produtivo. E quando junta essas duas coisas, vai dizer o Hegel, a gente está chegando no momento em que a humanidade vai ser verdadeiramente livre, em que a igualdade, liberdade e fraternidade dos revolucionários franceses vai juntar com uma organização racional da economia que está sendo mostrada pelos ingleses, pela Revolução Industrial. Quando a gente juntar essas duas coisas, vai dizer ele, a gente chegou no reino da liberdade mais perfeita. A gente chegou na sociedade em que a sociedade mais perfeita, a sociedade burguesa. E a partir do momento que a gente chegar na sociedade burguesa, diz ele, não tem mais para onde a sociedade ir. A gente pode desenvolver a sociedade burguesa cada vez mais. Mas é uma sociedade tão perfeita, tão harmônica, é uma sociedade tão bem organizada, em que suas partes se complementam de uma forma tão perfeita, que não tem outro patamar da história para ir. A gente tem que ficar no patamar da própria sociedade burguesa. Mas para fazer tudo isso, veja, ele vai ter que juntar a ideia, que a ideia faz a história, com a descoberta da economia política. Faz a história, mas tem que produzir o que precisa para sobreviver à sociedade. A Revolução Francesa acontece porque a sociedade, né, o absolutismo francês não deixa a sociedade francesa produzir o que ela precisa. Então, quando você não deixa a sociedade produzir o que ela precisa, as novas ideias vão ganhando espaço. Mas são as ideias que fazem a história. Mas fazem a história para atender essa necessidade. Percebe como ele começa a articular as duas coisas? Daí que vai sair o Marx. Legal, né? Claro que Marx é um puta gênio, não preciso dizer para vocês, mas vocês percebem que Marx ele não vem do nada, né? Ele é um ponto, né, num longo processo de desenvolvimento humano que começa com a história. Tem que pensar como é que se dá assim, ó, você tem a teleologia, você tem a produção, né? O Marx vai ser o primeiro cara que vai juntar as duas coisas, teleologia e produção junto, tá certo? Vamos ver como é que vai ser, vou mostrar para vocês. Mas até chegar lá ainda tem que passar pelo Hegel, que já vai juntar de uma determinada forma, mas já junta de uma forma. É incrível, né? A humanidade não é uma coisa fantástica. Se vocês pensarem, veja, que a gente nada mais é, olha que coisa maluca, a gente nada mais é do que a matéria organizada de uma forma superior. De onde que vem essa matéria? Vem da expansão do universo, lá 14 milhões de anos atrás, e do que tinha antes da expansão do universo. Pensa, vou imaginar que cada um tenha um peso médio aqui de 60 a 70 quilos. Vou imaginar isso. Veja, 60 a 70 quilos frente à matéria de todo o universo, a gente não é nada. Absolutamente nada. E tanto quanto a gente sabe, veja, é essa quantidadezinha de matéria que está no corpo de cada um da gente que é capaz de pensar o que nós estamos pensando. Olha a sorte que esses átomozinhos da gente tiveram. Porque a gente se percebe? E a gente já faz parte daquele começo que estava lá, para dizer, ó, esse grãozinho de nada aqui, ó, vai fazer parte de um ser pensante lá na frente, que vai ser capaz de entender como é que todo... Imagina a sorte que a gente tem. Porque, de fato, é uma loucura, né? A probabilidade de ser esse átomozinho de carbono que vai ser capaz de pensar o que a gente pensa, é uma loucura, né? Dentro da humanidade já é uma loucura, a gente já é privilegiado para dedéu, né? Imagina o universo inteiro. É incrível, né? A humanidade é uma coisa inacreditável, né? Fantástica. Legal, né? Terminei em cima, às 7 horas. Legal. Vem cá, dá para ir assim? Muita coisa. Vem cá, o Ivo estava dizendo, vocês acham que a gente devia gravar isso? Vocês querem ter isso gravado? É? Como é que a gente faz isso? Filmar? Ou gravar? Se vocês quiserem filmar, filma, mas vocês acham que vale a pena filmar? Eu gravei aqui. Você gravou, você tem, você gravou também? Então acho que tá. Se vocês quiserem gravar, coloca a câmera e grava, não tem nenhum, para mim não tem nenhum problema.
Eu Hã? também acho. É mas melhor? filmar. Alguém tem uma câmera, ele pode fazer, mas não pode atrapalhar. Tem que ser uma coisa que liga e desliga. iPhonezinho desse, você tem uma Pronto. Mas é uma coisa que você liga, esquece e desliga. É isso.